Boa tarde. Vamos hoje fazer mais uma conversa, né? Mais um bate-papo para falarmos sobre a procrastinação e como isso afeta a vida das pessoas. Vamos ter aqui como convidados o Nota Total, a Lud Meirelles, e eu vou estar aqui representando o Archote para vocês. O Archote que é a nossa união, né? A nossa parceria em torno dos assuntos que vamos tratar aí sobre desenvolvimento e sobre os outros aspectos que estão relacionados com desenvolvimento, com evolução pessoal, profissional, também nos estudos. E esse vai ser o nosso mote de conversa hoje. E eu estou aqui fazendo uma inauguração como gestora de vídeo, como gestora da live. Então, vamos seguir aqui. Espero que eu esteja fazendo tudo certo. Vamos ver como as coisas estão indo por aqui. Muitas setinhas me indicando várias coisas. Agora acho que foi. Ufa, penso que deu certo. Vamos ver aqui como é que eu coloco as pessoas. Vamos ver aqui. Mas não tem pedidos para participar. Acho que a Lud e o Nota Total tem que pedir para participar. Eu vi que vocês já estão aqui. Estou vendo vocês. Mas acho que precisam pedir para participar. Será que é isso? As emoções, né, da primeira live. Vamos ver. Chegou um pedido, Nota Total. Muito bom. Pede para participar, porque acho que assim eu consigo colocar vocês. Isso. Aê, muito bem. Bem-vindo, Nota Total. A Lud deve estar chegando aí também. Olá, Oi, tudo bem? Lud. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo e com vocês? Também, tudo bem. Estou aqui na emoção da condução, da primeira condução de live, né? Porque são várias emoções, né? A primeira emoção que é de participar de uma live, foi 2 semanas atrás. E agora a emoção de conduzir a live. Muitas novidades, e tá tudo bem, faz parte do Pode, aprendizado, né? pode ficar tranquilo que você está arrasando. Tanto arrasou na primeira live quanto na condução dessa daqui. Vai na fé que tá um sucesso. Vamos na fé que tá tudo bem. Quem tá com o computador por perto aí, o som tá fechado do computador? Não sei se vocês estão com o Sim, computador tá aí. tudo com som fechado, tudo preparado para essa conversa. Muito bem, muito bem. Bom, então vou começar aqui puxando uma apresentação e aí passo para vocês se apresentarem também. Sou Silvânia Santos, formada em pedagogia, com mestrado recente em gestão estratégica de recursos humanos aqui em Portugal. E estou participando, né, muito feliz desse projeto do Archote, onde nós vamos ainda, essa é a ponta do iceberg, vamos dizer, né? Estamos começando com o aquecimento com as nossas lives, tratando aí dos assuntos de autodesenvolvimento, de evolução pessoal, de carreira, também nos estudos, para que depois a gente venha desenvolvendo os outros projetos que fazem parte da nossa proposta do Archote, né? Então é uma feliz parceria e estamos começando aí com muita energia, com o pé direito para fazer muita coisa bacana e como parceiros do Archote, Nota Total e Lud Meirelles. E aí, Lud, vamos, né, privilegiar aqui as mulheres primeiro, ladies first. Então, se apresente. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Ludmila Meirelles. Eu sou Master Coach, formado em Belo Horizonte e na Florida Christian University, lá em Orlando. Eu sou analista de perfil comportamental. Sou parceira desses dois feras aí no Archote Desenvolvimento. Como a Silvânia disse, nós estamos juntos aí desenvolvendo um trabalho assim super legal de uma parceria, de diálogo, de cada um entrando com a sua expertise. Então está sendo muito sensacional, todo dia um aprendizado. E
quero convidar vocês para continuar com a gente aqui. A partir de agora, eu penso que vai ser todo esse horário. E vão clicando aí no aviãozinho que tem aí embaixo e vão chamando as pessoas, porque aqui a gente direciona né, para um lado estudantil. Para mim, o vídeo da Lud deu uma travada. Para você também aí, Amilcar? Para mim também. Para mim está... Para mim, vocês estão normal. Voltou? Tinha dado uma... Voltou. Tinha dado uma travada aí no finalzinho. Tá, então, só continuando aqui para terminar e passar essa bola para o Amilcar. Então, assim, a gente vai falar aqui, a partir, né, de hoje, todas as segundas-feiras, sobre desenvolvimento estudantil, desenvolvimento de carreira, mas também de autodesenvolvimento. E porque antes da pessoa ser um estudante ou antes dela ser um profissional, ela é uma pessoa, né? Tem aquele eu ali que vem antes disso tudo. Então, se conhecer é a base para qualquer desenvolvimento, né? Então, estamos juntos aqui. Vai chamando as pessoas que você vê que faz sentido para elas, vai convidando aí no aviãozinho. Você, Amilcar. Eu sou Amilcar Santos, eu tenho o canal Nota Total, que é para falar sobre o Enem, sobre educação em geral, aqui em Portugal sobre os exames nacionais, e sempre trabalhei eu sou professor, na verdade, de língua portuguesa e de redação, mas eu sempre trabalhei pensando nessa interface escola-vida, escola, mercado de trabalho, escola, família, cidadania. Então, para mim, encontrar a Lud e a Silvânia para essa parceria é uma oportunidade muito bacana, porque elas vêm agregar um pouco daquilo que sempre foi a minha preocupação, que é essa integração entre a formação escolar e a vida fora da escola. De um lado, a gente se conhecer bem, ter uma definição dos nossos propósitos para poder fazer boas escolhas e, por outro lado, seguir com uma certeza de que nós estamos caminhando profissionalmente no caminho certo, né? Naquilo que é a nossa trajetória, a nossa realização. Então, é uma alegria muito grande poder estar com essas duas meninas que eu gosto muito e que eu tenho essa afinidade grande. E ainda ter a oportunidade de falar de assuntos que têm tudo a ver com aquilo que eu acredito. Então, a gente conseguiu ter essa parceria que é muito afim mesmo, né? A afinidade, eu acho que é a palavra-chave dessa parceria. E o meu canal está ali aberto para ajudar, mas podendo ter outras contribuições, como esse olhar que a Lud traz, como essa experiência que a Silvânia traz, isso certamente agrega para qualquer estudante e para qualquer pessoa que esteja numa situação de indefinição ou mesmo de escolha profissional, que é o que acontece muitas vezes, né? E aí eu aproveito para poder devolver aí a bola e perguntar, né? Como é que fica essa situação para quem vai deixando para a última hora, né? Eu vou só aproveitar para fazer um pequeno relato que, assim, eu vejo isso sempre, né? O sujeito quer estudar, fazer um Enem, mas se você pergunta, vai fazer o quê? Qual curso? Ele, não sei. Primeiro eu passo e depois eu escolho, né? Como se isso fosse a solução. Exatamente. E aí a nossa proposta hoje é falar de como que essa demora de tomar as atitudes, né, de ir avante nas ações que precisam ser feitas, né, porque todos nós, para várias áreas da nossa vida, temos os nossos desejos, sonhos, projetos, mas eles só vão se concretizar se nós começarmos a efetivamente fazer alguma coisa para que eles aconteçam, né? Não adianta ficar só na imaginação, a meditação ela é importante, a visualização ela também dá uma energia, né, de imaginar como que vai ser esse projeto
como que eu vou ser depois de formado, como que eu vou estar depois de conquistar aquele meu objetivo profissional, como que eu estarei a partir do momento que eu vencer as minhas restrições pessoais, né, e evoluir como pessoa. É muito bacana. Mas precisamos fazer as coisas acontecerem, né? Precisamos dar os passos. E nós temos uma certa... Nós até conversamos entre nós, é uma cultura, né, do adiamento, depois eu faço, ainda mais quando a gente vê um projeto muito grande e às vezes fica sem saber até por onde começar. E sem saber por onde começar, depois eu penso nisso, depois eu programo, depois eu convido alguém, amanhã eu penso nisso e vamos adiando, né? É o que nós chamamos aí de procrastinar, né? Vamos deixando para depois. E o quanto que isso, que pode ser, né, um processo que pode ser feito com mais calma, tranquilidade, planejamento, depois fica tudo atribulado, fica muito em cima da hora, né? E deixamos de fazer as coisas até com mais qualidade, quando a gente consegue realizar com mais tempo. E aí nossa ideia aqui hoje é discutir sobre as causas, quais são as raízes, né, da procrastinação, como que pode se refletir nesses âmbitos da nossa vida pessoal, na carreira, na vida dos estudantes, né, também. E no final deixar aí algumas indicações, né, caminhos para que a gente possa reduzir ou até realmente evitar a procrastinação ao longo dos nossos diferentes projetos, processos e atividades que realizamos, né? Então, o adiamento, ele é algo que atrapalha a nossa produtividade no final das contas. Apesar de nós acharmos que deixar para amanhã eu vou ter uma ideia fantástica, né? Ele vai realmente adiando e drenando a nossa energia para poder realizar os processos, né? Realizar os passos que precisamos fazer para chegar até lá. E aí, Lud, fala um pouco disso para a gente, assim, né? Essa definição dessa procrastinação, de onde vem, né? Essas questões aí relacionadas a todos esses adiamentos. Ô, Sil, antes de eu começar a falar, teve uma frase assim que eu gosto bastante, que todo mundo fala, assim, eu vejo muitas pessoas falando que querer é poder, né? E eu vejo pessoas querendo a vida inteira e não conseguindo. Então, eu acho que fazer é poder. Eu acho que a pessoa ficar no âmbito do querer, né? O querer por si só, ele não é o poder, né? Então, isso vale muito para a procrastinação, porque realmente, se a pessoa ficar só querendo, né, ela vai ficar por ali mesmo, ela não vai alcançar aquilo que ela quer, mas a partir do momento que ela começa a fazer, e aí entrando na procrastinação, que é justamente o quê? Né? Esse adiamento, né? Essa delonga, né? Esse hábito que atrapalha a produtividade, né? Mais fácil a gente falar que é um mau hábito, na verdade, né? E que ao mesmo tempo que a pessoa deixa de fazer, aquilo ali causa culpa, causa ansiedade, causa estresse. Então, parece que é uma briga interna, né? Porque a pessoa que procrastina, a procrastinação ela é diferente da preguiça, né? Não é que a pessoa ela é preguiçosa, porque a preguiça, a pessoa está ali numa apatia, ela verdadeiramente não quer fazer nada, mas a pessoa que procrastina, ela está fazendo alguma coisa, mas ela não está fazendo necessariamente o que ela precisa fazer para que aquele objetivo maior se realize, se concretize, né? Ela está trocando ali o que ela verdadeiramente precisa fazer, o que é necessidade, para alguma coisa que é mais agradável para ela naquele momento, né? E durante o nosso percurso, para a gente alcançar qualquer coisa na nossa vida, nós vamos precisar fazer algumas coisas que a gente vê, não gosta mesmo, né? E tá tudo bem não gostar. Mas você tem que ter a ciência de que para qualquer coisa que você for querer realizar,
o caminho, ele não é um caminho, igual eu já falei com a Milka, retilíneo uniforme, que você sai do ponto A e você chega no ponto B, né? Para você chegar do ponto A ao ponto B, seja na vida pessoal, profissional, estudantil, ali vão ter obstáculos ou vão ter problemas que fazem parte mesmo da trajetória, né? E que você precisa passar por isso para você alcançar, senão você vai paralisar. Então, isso tudo, né, daqui a pouco a gente vai falar, entrar aí nas raízes verdadeiramente, mas vocês já começam a pensar a respeito disso, né? Será que o que está me levando a essa procrastinação, né? Por que eu estou adiando isso daí, sendo que eu preciso fazer se eu quero alcançar determinada coisa? E outra coisa que me veio aqui na cabeça, que é muito importante, gente, o caminho que você percorre, ele precisa ser prazeroso tanto quanto a sua chegada. Porque se ele for sofrido, o tempo todo sofrido, quando você alcançar o que você quer alcançar, você já não vai ter graça aquilo ali para você. Você vai falar assim, alcancei, vai passar por aquilo ali e já vai caçar outra coisa para você fazer. Então, todo o seu percurso, com todos os obstáculos, com tudo que você vem enfrentar, aquilo precisa ser verdadeiramente um aprendizado, né? Tem que olhar, ter outra visão daquilo ali, porque realmente o seu caminho precisa ser, né, mais prazeroso, justamente até para você, na hora que entender isso, você vai procrastinar menos, porque você vai dar valor àquele caminho. Então, eu penso que numa definição geral aí falando de procrastinação é mais ou menos isso. Eu queria só aproveitar para... No âmbito aí da escola também tem muito isso, né, Amilca? Para os estudantes, então, a procrastinação faz parte, né? Eu ia justamente completar isso aí que a Lud falou. Obstáculo não é sofrimento, né? Obstáculo é talvez um desafio que se enfrenta, mas não necessariamente tem que ser sofrido. E quando as pessoas escolhem o caminho do sofrimento, isso acaba tornando a vitória menos saborosa. Alcançar o objetivo deixa de ter aquele gosto, né? Porque a pessoa sofreu tanto, né? Vencer obstáculo é uma coisa, mas sofrer durante o percurso é outra. E isso me faz pensar muito que a procrastinação, né? Procrastinar é um termo que entrou no nosso vocabulário com força muito recentemente, mas a gente precisa também tomar cuidado, porque essas palavras são usadas à exaustão, e eu acho que elas vão perdendo também a sua força. Então, falar em procrastinar, falar em procrastinação, é uma coisa que tem se tornado tão comum que as pessoas deixam de entender concretamente o que é, e muitas vezes as pessoas não enxergam que essa atitude é uma atitude muitas vezes de fuga. Ela quer fugir de uma situação, quer fugir de um enfrentamento, e ao fugir, ela procrastina. É um dos meios para ela fugir dessa situação. E eu vejo isso claramente quando eu tenho, por exemplo, alunos que não querem fazer determinada tarefa, que não querem cumprir com determinado trabalho ou com determinado cronograma de atitudes. E aí ele começa com esse processo. Ele foge daquela responsabilidade e, ao fugir, ele procrastina. Então, ele vai adiando, porque, na verdade, assim, um dos sinônimos da procrastinação é esse adiamento, né? Então, ele adia, até chegar no limite, até chegar na última hora, né? E aí fica aquela situação em que o aluno estuda para a prova do próximo horário no horário anterior, em que ele vai terminar de fazer o trabalho na aula anterior à entrega. Por quê? Porque ele preferiu fugir daquela responsabilidade. Há diversos motivos e razões, né? Nós vamos falar aqui de algumas raízes, mas esse processo de fuga
né, de não aceitar que aquilo é um desafio que precisa ser vencido, né? Isso faz parte desse universo, principalmente o universo da formação, esse universo escolar, porque o aluno ele está muito envolvido com... E aí tem a ver com uma fala que nós tivemos na live da semana passada. Se alguém tiver oportunidade, se não tiver assistido ainda, acho que vale a pena assistir, que é a questão do prazer imediato. Nós falamos disso na semana passada, né? Então, a busca do prazer imediato eu vou pegar, vou fazer, vou resolver e estou feliz. Mas não é assim que funciona, até porque, no caso de processos de aprendizagem, é preciso consolidar a aprendizagem, é preciso que a pessoa tenha aquilo internalizado, aquilo dentro da sua linha de raciocínio, para que ela depois consiga reproduzir em outras situações e adequar a cada momento que ela precise ativar aquele conhecimento. Então, é um processo que, nesse caso, para quem quer prazer imediato, é muito difícil de lidar com ele, né? Ô, Amilca, só pegando aí o que você falou, né, um gancho, vocês vão falando, eu vou anotando um tanto de coisa que vai vindo na minha cabeça, mas é tão sério isso, né? Às vezes a pessoa acha que só está adiando alguma atividade ali naquele momento, mas como ela é em uma coisa, ela é em todas as outras. Então, se ela está fazendo isso por conta de estudar para uma prova, ela vai fazer isso num trabalho, ela vai fazer isso com a mãe dela e com o pai, ela vai fazer isso num relacionamento de amizade, ela vai fazer isso num namoro. Então, assim, por isso que o autoconhecimento ele é muito bom para você ver onde que isso daí pega, né? Eu falo que se a pessoa entendesse quem ela é verdadeiramente e que tem umas coisas que é muito mais fácil você encarar e ir lá e fazer, porque se você quiser fugir, né, vai lá para o Japão, você vai chegar lá, vai ter uma plaquinha com seu nome te esperando, você mesmo, entendeu? Então, tipo assim, onde você for, tá indo tudo que tem dentro de você junto. Então, você tá levando aquilo ali. Aí você vai sair daqui e falar assim, isso aqui não dá para mim, aí eu vou mudar lá pro Japão. E aí você chega lá, você vai estar procrastinando do mesmo jeito, vai estar achando ruim no primeiro obstáculo do mesmo jeito, vai sofrer com aquilo ali do mesmo jeito. Então, não adianta você ficar fugindo, porque na verdade você fica fugindo de você mesmo, mas onde você for, você vai estar, né? Não, e quem nunca adiou fazer alguma entrega, fazer algum projeto, realizar uma atividade, e quando encarou, foi lá, fez e concluiu, falou, nossa, até que foi bom, né? Cheguei bem no resultado final, ufa, acabei. Era isso, né? Aí a pessoa fala, era isso. Por que eu não fiz isso antes, né? E aí vem essas... Quem nunca teve esse tipo de reação quando conclui, né? É porque na nossa mente, né? A pessoa já fica ansiosa por uma coisa que ela não sabe nem se vai acontecer. 80% da ansiedade ou mais é por uma coisa que você não sabe que se vai acontecer ou não. Você criou aquilo na sua cabeça e você está acreditando. E aí aquilo ali vai se tornando mais doloroso e você vai postergando mais e aquilo ali... Você fala, aí na hora que acontece que você não tem para onde correr mais, você vai e faz, aí você fala, meu Deus, era isso? Não estou acreditando. Esse era o moço, né? E tem a ver já com a primeira raiz, que são a primeira raiz da procrastinação, né? Que são as expectativas negativas, né? O quanto que esse adiamento é justamente por construir, apesar de querer ver o resultado positivo no final, já começar a identificar bloqueios, tropeços, as dificuldades. Então, acaba direcionando para um olhar negativo do que pode acontecer no caminho. E, por causa disso, fala, poxa, né, a nossa mente não está preparada para lidar, né, dar de cara com tantos desafios, tantos problemas. Então, a fuga, vamos dizer, né, se torna uma fuga, né, então não vou mexer nisso, porque vai dar muito entrave, né, vai me dar muito trabalho, eu vou ter que lidar com pessoas difíceis, né, pensando no ambiente profissional, às vezes, poxa, mas eu vou ter que lidar com um determinado profissional e ele é uma pessoa difícil, é complexo lidar com ele.
desenvolver um trabalho em equipe com essa pessoa. E aí fica ali atrasando para não começar, para não entrar de cabeça no projeto e realmente fazer as coisas acontecerem, né? Então, mas pode falar um pouco mais dessa raiz para a gente, Lúcia? Depois a gente entra com os outros exemplos, como que a gente percebe isso na vida profissional, na carreira e depois na escola. Na verdade, a pessoa precisa entender que a procrastinação, ela não é a causa, né? Ela é um sintoma e tem que ver da onde que está vindo isso daí. E aí, estudos científicos determinaram que tem 4 possíveis raízes da procrastinação. E aí a Sil já começou a falar essa primeira, e é justamente isso. Qual visão que você tem ali do seu futuro, né? Porque a pessoa, eu falo futuro, gente, mas amanhã já é futuro, né? Só para deixar claro aqui que daqui meia hora já é futuro, né? Então, o que a pessoa vê da vida dela, a gente tem, a gente chama isso de mindset fixo. O que é? Ela não está aberta para um crescimento, né? Tipo aquele efeito Gabriela, sabe daquela música? Eu nasci assim, eu sou assim, você sempre assim. Tipo Sim. isso, entendeu? Porque a pessoa está ali, ela não consegue ver nada positivo para vir. Então ela vai sair do lugar para quê? Sendo que ela não está acreditando que nada de novo pode vir. Aí ela fica, né, nesse combate interno de preocupar com o futuro, mas angustiado porque já sabe que ele vai ser negativo e fica parado no mesmo lugar, sendo que, né, nós não sabemos nada que vai acontecer amanhã, quanto mais ficar já colocando uma coisa negativa, e você mesma está impedindo de você ir adiante. Você está travando ali as suas possibilidades. E isso daí, né, tem que ficar muito atento. E outra coisa, gente, vocês podem se identificar com uma raiz ou vocês podem identificar com várias raízes, né? Então, vocês vão prestando atenção e fala aí, comenta aí com a gente se vocês no decorrer da live, se vocês se identificaram com alguma dessas raízes. Em algumas situações de trabalho, eu me identificava com essa raiz, que eu já pensava, poxa vida, vou ter que desenvolver isso, e já pensava nas coisas difíceis que eu ia ter que encontrar, porque tem algumas questões de trabalho em que a gente já sabe o tamanho da bronca, vamos dizer, né? O que nós vamos encontrar. E, às vezes, o olhar para esse problema de uma maneira muito ampla faz com que a gente não queira nem dar o primeiro passo, né? Deixa eu ficar aqui como se fosse resolver, né? Mas, inicialmente, até que chega uma fase que você fala, não tem jeito, eu tenho que ir lá enfrentar e vamos traçar, então, um plano, uma estratégia para poder comer o boi, né, por bifes, né? Porque tem horas que essa pode ser uma estratégia, né? Mas na carreira, né, às vezes o profissional não está satisfeito, né, com a área que ele está trabalhando, com a empresa onde ele está. Ele até começa a pensar nas possibilidades de mudança, mas já pensa, mas o mercado está muito concorrido, mas a minha idade já não dá para fazer mudança de carreira ou de empresa nessa idade que eu estou, não vou ter facilidade no mercado, ou eu não vou conseguir me adaptar numa nova empresa que eu já conheço tudo, aí entra o comodismo, né, por exemplo, já estou acostumado, já sei como que essa empresa funciona, como é que meu gestor funciona, vou mudar de área, tem que começar tudo de novo, né? E aí, só disso ele já não dá o primeiro passo, né? E às vezes ele não fez uma pesquisa de mercado, às vezes ele nem está sabendo quais vagas estão disponíveis dentro da própria empresa para que ele possa pensar numa mudança de área, né? Ele não começa nem a buscar possibilidades. Ele mesmo já acaba minando ali as chances de fazer um movimento que pode ser muito bom para ele, né? Mas por pensar, né, em todas essas expectativas negativas do que ele pode encontrar, ele já fica ali, é melhor não fazer nada, deixa como eu estou, mas segue numa infelicidade, né? Segue numa insatisfação porque não arriscou, não pensou, não
buscou alternativas para fazer as mudanças que poderiam ser melhores para ele, né, como profissional. E na escola, como que pode acontecer, Amilca? A escola é um ambiente de alta complexidade, né? Nós lidamos ali com as pessoas em processos de formação e cada uma delas com o seu próprio processo, né? Quer dizer, não há uma uniformidade, embora as pessoas do lado de fora vejam aquilo como algo uniforme, mas não há. Cada um tem ali o seu caminhar, cada um está subindo ali o seu degrauzinho, um de cada vez. Alguns são mais rápidos, outros são mais demorados, mas é assim. E aí o processo dessa situação, ele é assim, a pessoa acha que ela não vai dar conta. E aí ela fica evitando enfrentar aquela situação, porque ela tem essa percepção negativa. Então, eu conheço várias pessoas, gente que já é formada, por exemplo, que vai fazer prova ou vai participar de alguma seleção para um mestrado. Resolve que vai estudar, às vezes, né, me contrata para mentoria, e a primeira coisa que ela fala é assim, olha, eu tenho muita dificuldade com português, eu não sei escrever, e eu estou querendo fazer um mestrado. Aí é complicado você lidar com isso, porque você chega para a pessoa e fala assim, não é possível que alguém que terminou uma graduação não saiba escrever. Com toda certeza você sabe. Você pode ter menos afinidade com esse conteúdo, mas não significa que você não sabe nada. E também não significa que você não possa quebrar essa barreira que foi você mesmo que criou. Porque essa visão negativa de que eu não sei nada, isso foi construído ao longo da vida dessa pessoa. Seja porque professores falaram que ela nunca escreveu bem, seja porque familiares falaram ou colegas falaram. Então, assim, ela foi internalizando esse grau de dificuldade ou tornando esse obstáculo maior do que ele, na verdade, é. Então fica essa expectativa negativa de que a minha entrega nunca vai ser boa, a minha entrega nunca vai ser adequada, eu nunca vou conseguir fazer aquilo que é o melhor. Claro que vai, e ela vai fazer o que é melhor para ela e o que é o melhor que ela consegue fazer de entrega. Ninguém faz um trabalho e entrega um trabalho qualquer. Todo mundo faz aquilo que é o melhor que ela conseguiu fazer. É claro que em processos de avaliação, em situações escolares, você precisa ter ali um limite, a pessoa não pode apresentar um desempenho abaixo do esperado, porque ali na frente ela vai precisar ter aquele conhecimento consolidado, mas isso é algo que você vai trabalhando ao longo do processo. Né? Então, as pessoas vão adiando, vão procrastinando, vão criando mecanismos de fuga, porque elas não querem acreditar que elas são capazes de fazer uma entrega boa e porque elas foram bombardeadas com essas falas negativas ao longo de uma vida inteira. Então, isso vai desde as crianças, os jovens adolescentes, os graduandos e depois os pós-graduandos, todos falando a mesma coisa. E eu tenho certeza que tanto a Lud, nos seus processos de coaching, quanto a Silvânia, dentro da vida profissional, já ouviram as pessoas falar assim, pois é, mas eu tenho tanta dificuldade com português, mas eu tenho tanta dificuldade para escrever, eu vou passar esse relatório para o outro fazer, porque ela não quer escrever, porque ela não quer encarar aquela situação como um simples desafio do tipo, eu vou fazer e vou fazer bem feito. E muitas vezes o que ela tem não é uma falta só de conhecimento. O que ela tem foram anos de desmotivação, de um massacre ali naquela autoestima para ela não conseguir enfrentar esse desafio, né? Ô, Amilca, você falando aí, né, as pessoas falando, eu tenho tanta dificuldade, você está até aliviando a barra mesmo, né? Falar que eu tenho tanta dificuldade. Porque isso é tão sério que você falou, mas tão sério que as pessoas, elas falam, isso é muito difícil, eu não consigo. E esse não consigo já virou parte da identidade dela. E ela olha pro espelho e ela tá escrito na testa dela em letras assim, ó, brilhantes, neon, que eu não consigo. E ela carrega isso daí para a vida. Carrega. Né? Então,
E isso é desde pequeno mesmo, né? Não são razões que vão fugir da live aqui, mas o tema é muito vasto. E que realmente tem que ser chamada a atenção, porque é um problema que já vem desde lá de trás, com certeza. E a pessoa, isso aí precisa ser trabalhado. Mesmo. E isso, eu acho, né, só para aproveitar, eu acho que isso se reflete naquilo que é essa segunda raiz que a gente tem, que é a questão do engajamento, né? Porque uma coisa acaba amarrando na outra. A pessoa fica ali numa situação em que ela tem dificuldade para engajar numa atividade, para se integrar, para enfrentar aquilo de uma maneira mais positiva. Então, acaba que esse engajamento ele fica comprometido e as pessoas muitas vezes buscam objetivos que são objetivos terceiros, né? Não são aqueles objetivos diretos. Então, alguém estuda para fazer a boa nota na prova, mas não para aprender o conteúdo. Eu faço o trabalho porque eu tenho a data de entrega, mas não porque aquele aprendizado vai ser importante para mim. Então, ela busca razões erradas para poder conseguir ter algum tipo de engajamento, de motivação e conseguir concretamente realizar a tarefa, né? E basear na motivação, né, que é uma coisa que vai e que vem, né? Se a pessoa basear nisso daí para ela fazer alguma coisa, é porque ela vai começar e parar, começar e parar, começar e parar, porque, né, eu posso acordar super motivada e chegar na hora do almoço, eu já não estou tão motivada assim, aí pode chegar no meio da tarde eu falando, nossa, estou super motivada de novo. Então é realmente, nós somos seres emocionais e emoção oscila, né? Então se você for basear uma coisa que você precisa fazer em outra coisa que oscila, então, como que vai ser isso? Né? Esse começar e parar, começar e parar, começar e parar, que vai gerar depois uma frustração, né? E aí essa pessoa não vai conseguir ter constância, ela não vai conseguir ser consistente, né? Para fazer o que ela precisa fazer e vai gerar ali de novo culpa, estresse, vai procrastinar, né? E aí é isso. A Letícia está fazendo uma pergunta, né? Se pode ter relação com as experiências na infância, com os pais ou na escola, né? A questão do engajamento, né? Imagino. Então, como que esse engajamento ou essa automotivação pode vir, né? De qual raiz, né? Qual que é a base, né? Que essa pessoa, vamos pensar num adulto, né? Mas de onde vem, né? Qual que é a base, qual que é a raiz de todo esse processo que leva a essa autodefinição de não conseguir ser um realizador, né, de realmente levar à frente seus projetos, né, de concluir as atividades que estão sendo pensadas, né. Antes da Lud comentar sobre isso, é só importante dizer o quanto que a motivação ela é nossa, né, e às vezes eu vejo nas empresas o quanto os profissionais esperam que alguém as motive. Então, a empresa não me motiva, o meu gestor não me motiva, a empresa, o gestor pode incentivar, pode reforçar, né? Pode reconhecer, pode valorizar, pode fazer várias coisas que são o externo. Isso é externo, não depende, né, da pessoa, mas a motivação é minha, é de cada um de nós, em cada um dos processos, projetos onde nós estamos envolvidos, né? E, claro, não quer dizer que porque não estou totalmente motivado e engajado, que eu não vou fazer com qualidade, né? Eu posso concluir um projeto, ir até o final, fazer a minha parte dentro de uma equipe com qualidade. Eu posso não estar tão motivado, porque é um tema que não me interessa, que eu não sou muito relacionada a ele, né? Tem as nossas habilidades e atividades que eu tenho mais habilidade, menos habilidade. Então, algumas atividades vão sair melhor, outras nem tanto, mas não quer dizer que eu não vou fazer com qualidade, que eu não vou realizar o meu papel dentro daquele conjunto, né? E nem por isso eu preciso me desmotivar, não é uma questão de se desmotivar por isso, né? Mas
de manter a energia necessária para concluir aquela etapa, né? Para chegar até o final daquela entrega. E em outra situação onde você se sente mais vinculado, mais engajado, mais motivado, porque tem mais a ver com você, a tendência é que você tenha um resultado muito melhor, né? Mas não quer dizer que porque eu não tenha aquele vínculo imediato com aquela atividade, eu não vou fazer porque eu não estou motivado, porque não tem nada a ver comigo. Às vezes é até uma maneira de descobrir um novo talento, um novo potencial, em que, desde que a gente se permita, né, Luz? Experimentar. Exatamente. Né? Quer completar, Milka? Eu quero só completar dizendo que essa motivação, ou pelo menos essa ideia de estar fazendo algo que nos anima, né? Nos dá esse ânimo, essa realização, isso é algo que não depende só da gente. Então, há momentos em que a gente vai ter que fazer algo porque tem que ser feito. Né? Eu fico sempre pensando nessa mobilidade, por exemplo, que o Enem trouxe, né? Um estudante de Vitória, no Espírito Santo, pode passar e fazer o curso dos sonhos na UNB em Brasília. E ele vai morar sozinho, e ele vai ter que fazer comida, e ele vai ter que... porque ele precisa comer. É pelo simples fato de que tem que ser feito. Então não adianta, e se ele for encarar esse desafio pelo caminho do atalho de comer fast food todo dia, isso vai trazer uma consequência muito negativa para a saúde dele, no mínimo. Então, ele vai ter que aprender a levar a roupa para lavar, trazer a roupa para dentro de casa, colocar no armário, na gaveta. Isso tudo faz parte dos desafios que não motivam muita gente, mas que a gente precisa encarar. Então, isso faz parte da vida das pessoas. Viver é passar por situações desafiadoras. É claro que a gradação dos desafios são muito diferentes de acordo com a nossa idade, de acordo com a nossa realidade. Né? Não significa que na infância uma pessoa, por exemplo, que perdeu os pais e ficou órfã, ela tenha um desafio pequeno. Pelo contrário, é muito grande. E um jovem que tem uma família boa, que vai morar numa outra cidade, ainda que tenha todos os recursos e condições, para ele aquilo também é um desafio. Então, cada situação é única, mas é importante a gente perceber que isso faz parte desse processo e de que não é só porque é o profissional dependendo do gerente ou é o estudante que não gosta daquela matéria que isso vai ser um problema, porque ele não vai encontrar motivação o tempo todo para fazer tudo, mesmo nas coisas prosaicas do dia a dia. Então, assim, ele vai ter que fazer, e tem coisas que são desse jeito. Senta e faz, ou vai adiante e faz, porque tem que ser executada, né? Tá, antes da gente entrar na próxima raiz, deixa eu só falar com a Letícia aqui, essa questão que ela perguntou. A Sil respondeu ela aí super bem, mas só para complementar, Letícia, tudo que você viveu, ou nós todos vivemos, né? Tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos até os 12 anos de idade reflete em como a gente é hoje, isso é fato. Então, como você age, você pode o quê? Repetir um padrão ou você pode fazer a rebelião desse padrão, mas isso daí, com certeza, as suas atitudes que você tem hoje, as suas escolhas de hoje são reflexo do que você viveu, né? Às vezes, uma fala que alguém te falou quando você era nova, aquilo ali te mudou completamente, né? Eu falo até mesmo pelo meu marido, quando ele era pequeno, falaram com ele que ele dançava super mal, desse jeito, ele nunca mais quis dançar na vida. Então, assim, tudo que você é hoje, com certeza, foi de tudo que você viveu até os 12 anos. Então, interfere mesmo. Você pode, alguma coisa que te irrita, alguma coisa que não está te agradando, para e pensa, fica aí 1, 2 dias que você, como nós somos, né, nossas memórias, e elas são essas memórias sobrepostas, você pega aí que você vai achar da onde que veio essa atitude, né, da onde que veio essa escolha, que você vai achar, com certeza. Continuando aí, gente.
É verdade. E aí tem algumas pessoas que lidam com outro fator que é a impulsividade, né, Lud? Então, de sair, eu vou lá, vou fazer, e já vou realizar, quero ficar livre disso logo, né? É o famoso, deixa eu ficar livre logo, e aí vai na impulsividade e já quer resolver para ficar livre, né? Como que é isso? Ô, Sil, essas pessoas, elas fazem o que dá na telha, quando dá na telha, e aí elas são movidas por essa empolgação, né? Não é que são pessoas que não agem, né? Elas agem. Só que as ações delas, elas são baseadas em quê? Desses impulsos que são imediatos, né? Que do mesmo jeito que veio, vai embora. Então, voltando, né? Elas são ali governadas pelas emoções do momento. Por isso que procrastina. Inclusive, eu tenho uma amiga que tem uma clínica de estética em Belo Horizonte, e quando ela estava contratando a esteticista, eu estava lá com ela, e chegou exatamente uma menina para poder fazer a entrevista falando desse jeito. Mas porque eu adoro não sei o que, aí eu empolguei, aí eu comprei não sei quantos, aí eu fiz não sei o que, aí na hora que a menina foi embora, eu falei, nossa, do mesmo jeito que ela está empolgada, amanhã ela não vai estar empolgada mais. E aí, você vai fazer o quê? Na hora que a empolgação dela acabar, como é que vai ser? Então, assim... É o famoso fogo de palha, né? É o fogo de palha. Aí a hora que queimou a palha, acabou. Não, e a palha nada queima rápido demais. Rápido. Rápido demais. E aí acaba, gente. Aí ela fica ali. E aí, quando vai voltar esse fogo de novo? Essa é a pergunta. Então... Eu vejo isso muito quando eu estou lidando com os alunos que vão entrar numa formação de nível técnico. Eles estão saindo ali da educação, né, do ensino fundamental, no 9º ano, vão entrar para a formação técnica, e geralmente é assim, querem estudar para passar numa instituição gratuita. Então, no caso do Brasil, querem entrar no Instituto Federal, no Cefet, no Cotec, ou algum outro desse tipo. E aí estuda, mas você chega para ele e fala assim, mas você quer fazer o quê? Qual é o curso? Nunca tem uma resposta, né? Nunca tem uma resposta. E aí chega lá no final, encontra com alguém que fez um curso de mecânica. E fala assim, nossa, fulano fez um curso de mecânica, está super realizado, eu quero fazer esse curso. E aí toma uma decisão impulsionado, né? A gente fala de impulsividade, mas ele toma impulsionado pelo relato do outro, sem se conhecer, sem avaliar se ele tem afinidade, sem perceber se é isso mesmo que ele quer. Então, veja bem, a procrastinação aconteceu porque teve um processo inteiro de preparação para a prova e não se preocupou com o curso que ia fazer. Na última hora, escolhe um curso, entra para a instituição e muitas vezes passa pelo caminho da frustração. Porque descobre que não era esse o curso que queria fazer. Não tem um objetivo. Descobre que não era claro. aquilo. Exatamente. Então, quando chega nesse ponto, aí é aquela situação tão complicada, porque como é que vai falar para o pai, para a mãe, que quer desistir de um curso público e gratuito, que quer desistir de uma formação que tem boa receptividade no mercado de trabalho, porque não tem afinidade, porque não pensou nisso antes? A pessoa, às vezes, termina uma formação técnica como essa e vai para uma outra área completamente diferente no curso superior. Vai lá para humanas, vai lá para biológicas. Aí você fala assim, mas como é que você fez mecânica e está fazendo, por exemplo, filosofia? Não, mas é porque eu sempre quis, sempre foi minha área de afinidade, mas lá atrás eu tomei uma atitude impulsiva. Quando isso acontece, ainda é bom, porque há aqueles outros que são, no fim do curso, impulsionados a fazer o vestibular, ou o Enem, entrar para uma engenharia mecânica e continuar na frustração, e chega lá na frente, quando está empregado, trabalhando, numa empresa boa, com um salário ótimo, com diversos benefícios, tem uma insatisfação interna e não sabe qual é. Foi porque lá atrás ele fez uma escolha que não foi uma escolha racional, uma escolha integrada com o seu autoconhecimento e que gerou depois
caminhos que foram afastando cada vez mais essa pessoa da sua felicidade, da sua realização. E nós que somos professores vemos isso com muita clareza, mas tentar explicar isso para o jovem é muito difícil. Ô, Amilca, quando você não tem objetivo claro e quando você não sabe quem você é, o outro te define. E você acredita piamente na definição do outro. E aí a pessoa vai. Né? Isso é muito sério. Você vê isso o tempo todo. Até hoje, as pessoas da nossa idade e mais velhas, você vê isso daí o tempo todo. Então vamos lá, gente. Quarta e última raiz da procrastinação. Perfeccionismo. Perfeccionismo. Eu faço parte desse grupo aí, perfeccionismo. Pode falar. Ô, gente, define aí, Lu. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, porque eu sou perfeccionista. E achando aquilo a melhor coisa do mundo, né? Achando que é a qualidade do momento. Gente, a pessoa, o perfeccionista, ele vive mais de uma idealização, né, do que de uma realização. Porque ele idealiza aquilo na mente dele e fica naquele plano. Porque enquanto não estiver exatamente do jeito que ele quer, aquilo ali não se concretiza e não parte ali para ação. Então, muitas pessoas ficam só nesse plano, idealizando, mentalizando, falando, não, falta isso, falta aquilo. E tem uma frase que eu adoro, que é antes feito que perfeito. Porque é melhor que você faça e a partir do que você fez, você vê o que precisa ser melhorado, para aí sim você ir buscando a excelência daquilo ali, do que você nunca fazer determinada coisa porque você acha que ainda não está bom, porque não ficou perfeito diante do seu olhar, né? E geralmente o seu próprio olhar é um olhar muito crítico. Então isso daí tem que ficar muito atento a isso. Então fica atento a quem está aqui na live, que é perfeccionista, porque isso daí é uma raiz da procrastinação gigantesca. E ficar atento para sair da idealização para a realização. Eu vejo isso muito, sabe em que situação? O pessoal que vai fazer redação. O pessoal que vai fazer redação, muitas vezes você chega e fala assim, então tá, o tema tá aqui e tal, e faz a entrega e fala assim, olha, tem até o fim da aula para entregar. Quando chega no fim da aula é aquilo, olha, eu vou passar limpo agora. Ah, eu tô terminando, me dá mais 5 minutos. Numa situação de prova, concretamente, e aí a mais famosa que a gente tem no caso do Brasil é o Enem, né? Não tem tempo. Chegou o prazo, entrega. Então, a pessoa, muitas vezes, ela vai se enganando sem conseguir fazer essa mensuração de que, assim, olha, eu tenho esse prazo, eu tenho que fazer a entrega. Eu vou entregar o melhor que der dentro desse prazo. Eu vou entregar o melhor possível dentro dessa situação. Eu posso treinar e praticar para que eu consiga melhorar esse tempo, para que eu consiga melhorar a entrega, mas isso tem que acontecer. Né? E eu falei da redação porque, como o meu público é esse, é o que está ali envolvido com provas e atividades, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. Essa questão do perfeccionismo. Só que tem hora que é melhor você abrir mão do que é perfeito e entregar. Porque assim você evita maiores problemas de erros de passar limpo, você evita maiores problemas como uma entrega de uma redação incompleta, ou ainda de uma não entrega, quando você tem a folha de rascunho pronta, mas a folha definitiva não passou a limpo, e aí não vale nada. Então, é importante entender que essa entrega faz parte. Né? E aí é também importante resgatar o nosso tema, né, da procrastinação. Quando a pessoa adia a entrega até que não entrega, ela conseguiu chegar no nível mais extremo desse processo de adiamento e procrastinação, que é o de não fazer a entrega. E todo mundo espera que a entrega seja feita. Então é importante destacar que a entrega, ainda que não seja perfeita, ela vai ser feita
ela vai ser feita no tempo certo, ela vai ser feita da maneira que for possível, né? E é isso que o que tem que ser reforçado, porque eu acho que muitas vezes, como a gente já falou, né? Das experiências mais tenras da vida, né? Desde a infância, a juventude, a adolescência e tudo mais, as pessoas elas são cobradas às vezes a um nível de excelência tão grande que elas internalizam esse nível de excelência de uma tal maneira que nunca vai conseguir entregar aquilo do jeito que ela acha que poderia, ou que ela às vezes é capaz de entregar, mas ela se recusa a acreditar que aquilo está tão bom. E é muito comum as pessoas recusarem, sabe o quê? Elogio. Quando você chega e fala assim, nossa, isso ficou muito bom, a pessoa olha e fala assim, ah, você está me zoando. Isso não é verdade. Você está gozando minha cara. Porque as pessoas não são acostumadas a receber esse feedback positivo. É engraçado porque, né, a gente tem que discutir isso numa outra live, mas a ideia de feedback ela é importante, principalmente porque as pessoas têm uma preocupação ou têm um foco maior no negativo do que no positivo. E o feedback como uma devolução positiva, uma avaliação com mérito, ele é importantíssimo ao longo de toda a formação das pessoas e de toda a vida, né? Por trás disso daí ainda tem um não merecimento, viu, Amilcar? Tipo, eu mereço esse elogio mesmo? Não, eu não mereço esse elogio. Logo eu. Não, isso nem daí não... tanto assim, né? E desmerece o que fez, né? É um desmerecimento pelo que conseguiu realizar, né? Como a gente já está caminhando para o nosso final, é um assunto que dá para falar muitos exemplos, né? E trazer muitos insights. Mas acho que uma coisa que a Lud fala é vamos fechar entregando, então, algumas soluções, alguns caminhos, né? Independente dessas 4 raízes, se a gente se identificou, né? Se as pessoas se identificaram ou não, mas quem se identificou, o que eu faço com isso, né? Como é que eu encontro caminhos, alternativas para poder procrastinar menos, adiar menos as minhas entregas, as minhas soluções? O que você indica aí, Lud? Olha, primeiro ter a consciência, sabe, Sil, de que tá me levando aquilo ali, né? Então, evitar as distrações, do que durante o meu dia eu estou chamando de distração, que está me impedindo de eu concretizar e de eu fazer o que precisa ser feito. Eu tenho uma tarefa para fazer, mas aí eu fico no celular, no Instagram, na hora que eu vejo, tem 1 hora que eu tô lá, né? É um telefone que toca e eu fico conversando com um amigo 2 horas no telefone, é uma série da TV, é uma novela, é um BBB, sei lá o que cada um gosta, mas com certeza, se você puxar durante seu dia, você consegue ver quantas horas ali você realmente entregou para a tarefa que você precisa fazer e quantas horas você ficou, né, na distração. E aí você começa a ter a consciência. Eu acho que consciência de tudo, eu acho que é o principal. Inclusive ter consciência, né, do seu objetivo ali, ter clareza para isso, porque se aquilo precisa fazer sentido para você, né? Outra coisa, gente, faça lista de tarefas durante o seu dia. Eu sempre faço, né? Eu tenho um planner, quem não tem planner pode ter agenda, cada um faz o que, né, tiver mais sentido, mas escreva ali as tarefas, desde as mais simples até as mais importantes, mas você coloque em ordem de importância, tá? Porque senão uma coisa que às vezes é importante, você vai deixando para lá, e na hora que você vê, ela está urgentíssima e era para ter feito antes de ontem, você nem começou. E aí no final do seu dia você risca mesmo. Fiz, não fiz, e você vê o que me levou a não fazer essas tarefas? Por que eu estou adiando isso daqui? Gente, mas não é para você falar isso daí para você, achando que você está convencendo o outro, não, tá? E não adianta você contar historinha para você mesmo, não, que só você que está acreditando nas historinhas que você conta, porque a gente não acredita, não.
Então, seja verdadeiro, sabe? Seja honesto com você, vê o que está te levando a não cumprir no fim do dia aquelas tarefas que você colocou ali, né? Você focar na produtividade, gente, não é na perfeição, é na produtividade. É você, realmente a hora que você dedicar uma tarefa, tira o celular do lado, sabe? Senta numa cadeira confortável, num Olha ambiente só, agradável. vocês acreditam que vai acabar